O centro de Buenos Aires, você anda pela rua, olha pela janela e tem um caixão lá dentro no fundo. Um crânio com ossos na porta e ainda mais para dentro. Outro caixão. O sol está brilhando, mas não tô me sentindo bem. Não é apenas um cemitério, é uma cidade que tem pequenas sepulturas, tem médias e também verdadeiros palácios. Olha só, parece um palácio de Paris. E esse cemitério funciona. As pessoas continuam a ser enterradas aqui. Além disso, você pode comprar um lugar aqui. Sabe quanto custa 2 metros quadrados para 8 caixões? Vou contar um pouco mais tarde. Mas em algumas regiões você pode comprar um apartamento com esse dinheiro. Na Rússia, em 30 de outubro, celebra-se o Dia da Memória das Vítimas da Repressão Política. Bem, não é que se comemora, simplesmente houve esse dia. Milhões de pessoas foram mortas, dezenas de milhões foram jogadas na prisão por nada, mas não é comum falar sobre esses casos. E veja como comemoram esses acontecimentos na Argentina. Há centenas de milhares de pessoas nas ruas, tambores, alguns banners enormes, bonecas infláveis do tamanho de uma casa de 3 andares. Sabe, quando eu olho para isso, do alto, é algo incrível, porque há um grande número de pessoas. Se ouve tambores, música, alguém carrega bandeiras, alguém carrega retratos, todo mundo tem seu próprio slogan, todo mundo está vestido de maneira diferente. Alguém está dançando, alguém está cantando. Mas o mais importante é que todos sabem por que estão aqui. As autoridades destinaram um dia inteiro para isso. O mais estranho é que quase não tem polícia. Nada de policiais com escudos e cacetetes. Nada de carros de combate. Um carro da polícia apareceu para bloquear o trânsito, para que fosse mais fácil marchar. Os motoristas estão esperando pacientemente que a demonstração passe, e alguns até apoiam. Apitam, acenam com as mãos. Você segue em frente e começa uma apresentação de teatro horrível. Essas pessoas parecem ter saído das páginas de jornais em preto e branco. Um soldado, uma mulher grávida, um padre, um homem com um bastão, e só tem uma cor: vermelha, a cor do sangue. É o Dia da Memória da Verdade e da Justiça na Argentina. As pessoas saíram às ruas para lembrar aqueles que morreram nas mãos das autoridades nos anos 70. Ninguém os fez deixar suas coisas de lado. Para quem sair, os próprios argentinos respondem com este cartaz. Há 30 mil razões para isso. 30 mil mortos e desaparecidos durante a ditadura militar, de 76 a 83. Ninguém tenta mudar frases em livros didáticos, inventar um nome mais politicamente correto para esse período ou escondê-lo. Pelo contrário, os comícios em memória dos reprimidos ocorrem no coração de Buenos Aires e bloqueiam completamente essa cidade. O Estado paga o salário por ausência no trabalho das pessoas neste dia e faz de tudo para nunca esquecer o período de terríveis repressões, para que nada parecido jamais se repita. Ainda não é inscrito no canal? Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim, sim. Obrigado. Agora podemos continuar. A Recoleta é um bairro muito rico, com uma classe média alta. Mas a coisa mais legal desta área, a maior riqueza, não são os belos edifícios com monogramas. A maior atração aqui é o cemitério. O cemitério, assim como o bairro, chama-se Recoleta. É uma cidade dentro da cidade, onde os argentinos mais ricos e famosos foram trazidos por vários séculos. 20 presidentes estão enterrados aqui. A atmosfera é muito diferente dos nossos cemitérios. Aqui perto há um monte de cafés que nos fins de semana à noite estão cheios de pessoas alegres. Há músicos de rua. E aqui mesmo, ao lado da parede do cemitério, a morte sem cabeça tocando serra. Eu acho em outros países já faria um escândalo por ferir os sentimentos de alguém por isso.
Há tantos túmulos e nem um único talo de erva. A selva de concreto dos mortos e essas casas, a propósito, são ativamente vendidas e compradas. Este é provavelmente o imóvel mais caro da Argentina e provavelmente de todo o continente. Tem até algumas respostas em sites locais. Olha, o imóvel. Onde esconderam os restos mortais do antigo proprietário Juan Romero não se sabe, mas o anúncio indica que o túmulo é ideal para construção e restauração. O preço é de $15 mil. Outro anúncio, diretamente do proprietário. Área de 2 metros quadrados, profundidade de 5 metros. O vendedor garante que facilmente cabe 8 caixões. Além disso, há aquecimento central. Vidros duplos, vitrais. A troca também é possível. Preço é $20 mil. Há também propostas de construtoras. O preço para a nova cripta não é especificado, mas parece muito caro. Mármore preto, novas prateleiras para caixões, vitrais e uma porta maciça. Só falta parafusar a placa. Quase todas as criptas têm uma escada para baixo. É para os parentes que vêm para conversar com os antepassados. Em uma cripta são enterradas famílias inteiras e cada caixão tem seu próprio andar. Se colocam pelo telhado com estes carrinhos. Se não tiver espaço suficiente no subsolo, não tem problema. O caixão é deixado na entrada. Não é o suficiente também, colocam mais um em cima. Aqui fazem excursões por dinheiro e você pode andar aqui o dia todo. Como em qualquer cidade, existe uma zona para gente rica. Aqui também existe uma área dessas. É este espaço aqui. Aqui estão as criptas mais caras, maiores, mais luxuosas. São de mármore preto, granito preto, com enormes esculturas que podem ser facilmente exibidas como atrações turísticas nas praças centrais das cidades. Restauradores trabalhando. Veja com que cuidado a menina pinta a escultura do anjo. Assim como na cidade, aqui tem serviços que cuidam constantemente dessas criptas. E agora está acontecendo a limpeza. Aqui estão todas as celebridades da Argentina. Aqui está Luiz Angel Firpo, o boxeador mais famoso do país de roupão. A escultura foi feita exatamente de acordo com a sua altura, para que todos pudessem se comparar a ele. E aqui fizeram uma máscara mortuária humana, parece muito assustador. É como nos anos 90, as pessoas competiam quem teria uma sepultura mais legal. Até faziam monumentos dos seus Mercedes. Mas aqui não são Mercedes. E claro, este lugar está associado a um número incrível de lendas. Olha para esse túmulo aqui. Estão marido e mulher e eles estão olhando em direções diferentes. É a família Del Carril. A jovem esposa do chefe da família Salvador, esse é o nome desse senhor. Gastava muito dinheiro, então Salvador teve que publicar uma carta no jornal, declarando que não pagaria mais as contas de sua esposa para que ela não pudesse pegar dinheiro emprestado. Então eles brigaram muito e a mulher parou de falar com ele. Sabe quanto tempo? Nem por um dia, nem por 2, nem por uma semana, nem por um mês. Amigos, ela não falava com ele durante 30 anos. E ele também, é claro. Salvador morreu primeiro. Sua esposa gastou toda a sua fortuna e exigiu que seu monumento fosse virado para outro lado da escultura de seu marido para que eles não falassem também após a morte. Diz a lenda, perto do monumento aos heróis de uma das guerras está a guarda eterna de 2 soldados. E ao lado, há um monumento a um dos chefes de polícia mais cruéis da história, da Argentina, Ramón Falcón. O chamavam de cão raivoso. Falcón tornou-se conhecido por liderar pessoalmente a repressão contra os protestos dos manifestantes. E seus oficiais atacavam multidões de manifestantes e podiam cortar 11 pessoas com espadas de uma só vez e ferir outras 100. Naquela época, havia muita coisa assim na Argentina. As repressões argentinas do século XX são comparáveis às soviéticas. Não em número, na União Soviética tinha muito mais, mas sim em nível de crueldade. Como é que isso aconteceu? Voltamos 100 anos para trás. No início do século XX, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Alimentava o mundo inteiro com pão e carne e ganha muito bem com isso. Há tanto trabalho e terra livre que a Argentina está chamando pessoas de todo o planeta. Imaginem, pagam a passagem para os imigrantes, oferecem moradia e ajudam a encontrar trabalho. Já em 1914, 1 em cada 3 habitantes na Argentina é imigrante. Em apenas um século, 4 milhões de pessoas se mudaram para cá apenas da Europa. Para a Argentina, com uma população de 2 milhões na época, um país em rápido crescimento, é sempre interessante para todos os empresários do mundo. Os britânicos constroem metrô e ferrovias aqui. Os americanos fazem linhas telefônicas, desenvolvendo transporte urbano e indústria de gás. Também a Grande Depressão dos anos 30. Há um porém sério. Há muito dinheiro.
mas ainda não aprenderam a governar o país. A Argentina, no início do século XX, existe menos de 100 anos. Como um país independente. Antes disso, foi uma colônia do Império Espanhol por 3 séculos. Logo após a independência, o poder no país se muda sempre. Divisões políticas, problemas na economia. Sabe quando aparece a estabilidade? Quando um partido toma o controle de tudo. A União Cívica Radical. Mas essa estabilidade é imaginária. A Argentina está se tornando uma república oligárquica, com uma longa história de poder de um único partido. Não há mudança de poder, não há concorrência, parece que tem ordem, mas há desigualdade, corrupção. O poder está concentrado nas mãos da elite oligárquica. Então, um grupo de oficiais militares decide derrubar o regime e estabelecer um governo militar. Eles conseguem, mas esse golpe muda todo o mapa político da Argentina. Começa uma era de governos militares e a influência permanente dos militares na política do país. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal. Todos os links estão na descrição. Minha opinião pessoal subjetiva, quanto mais eu viajo pelos países, mais eu entendo que quanto mais jovem for o Estado, quanto mais inicial for o nível de desenvolvimento de um país em geral, maior será a influência dos militares. Por que dos militares? Porque, sabe, é o básico, parece o princípio mais básico. Quando não há sociedade, ou seja, se colocar pessoas em uma ilha deserta, sempre haverá um princípio primeiro. Quem é mais forte está certo, receberá mais comida, viverá em lugares mais lucrativos e assim por diante. E se a sociedade começa a se desenvolver, o que mais eles fazem? Ajustam um sistema. O sistema é feito de quê? Primeiro, do sistema de justiça, ou seja, tribunais. Devem surgir os tribunais, depois devem surgir as eleições. E quanto mais justos forem os tribunais e as eleições, mais seguras se sentem as pessoas na sociedade. Mesmo que aquelas que não têm a força suficiente para tirar um pedaço de maçã de um cara fortão. Quanto mais honestos forem todos esses sistemas, mais seguras as pessoas se sentirão e mais elas poderão beneficiar a sociedade. Juan Perón, depois de ter sido preso e passado pelo exílio do país, chega ao poder após outro golpe militar. Perón é o primeiro a começar não apenas a ser político, mas a conquistar os corações das pessoas. Ele fala que as multidões começam a aplaudir. Perón se comunica com os trabalhadores, descobre suas demandas e logo percebe que trabalhar para o público produz resultados incríveis, em comparação com outros métodos. Um ano depois, Perón é vice-presidente do país. Então ele faz outro gesto bonito. Traz sua amiga Evita para o público. A Evita vem de uma família simples, é linda. Aos 15 anos chega a uma pequena cidade e sonha em se tornar uma atriz. Perón cuida dela, beija suas mãos em público e, mais importante, dá a Evita um lugar na rádio onde ela fala sobre as conquistas do seu amado. Em todos os seus discursos ela fala: meus ideais permanentes são Perón e meu povo. Levanta minha bandeira pelo Perón. A popularidade de Perón é tal que, no outono de 45, os militares, temendo a concorrência com ele, jogaram Perón na prisão. Sob a liderança de Evita, milhares de manifestantes saem às ruas. O Perón é solto uns dias depois e já se torna uma superestrela. O destino dele está selado. No ano seguinte, se torna presidente da Argentina. No primeiro dia após a posse, Perón declara que a Argentina deve seguir seu terceiro caminho particular, ou seja, tirar o melhor do socialismo e do capitalismo. Ele compra as ferrovias dos britânicos, as comunicações dos americanos, o transporte urbano, aumenta os salários, dá às mulheres o direito de votar nas eleições, introduz pensões, proíbe o trabalho infantil. É um milagre de presidente. Evita é responsável pela parte social. Em 1948, ela cria uma fundação de caridade, cujo dinheiro vai para a construção de escolas, hospitais e orfanatos. Quando perguntam quanto dinheiro gasta em projetos sociais, ela diz: contar é a coisa dos capitalistas. Eu dou sem contar. O problema é que a economia não funciona assim. O dinheiro deve ser contado e retirado de algum lugar. A fundação da Evita foi patrocinada por empresários, e não voluntariamente, mas sob ameaça de fechar o negócio. Faltava dinheiro no tesouro para tudo, aposentadoria e benefícios. Perón ligava a impressora de dinheiro, a inflação aumentava, e no final tudo isso levou a outra crise e outro golpe militar. Mas a Evita não viu nada disso. As pessoas da Argentina literalmente a adoravam. No dia do seu 33º aniversário, seu marido lhe dá um título honorário de líder espiritual da nação. Mas Evita está gravemente doente, câncer de útero.
Da varanda do Palácio Presidencial, a Evita faz seu último discurso. Não chore por mim, Argentina. Estarei contigo, viva e morta. Evita está muito doente, mas depois algo estranho acontece. Em 2011, a neurocirurgião da Universidade de Yale, Daniel Nijeson, examinará os raios-x e as fotografias do crânio de Evita e concluirá que ela foi submetida a uma lobotomia pré-frontal nos últimos meses de vida. Naquela época, era um tipo de psicocirurgia, quando cortavam uma parte do cérebro e inseriam uma ferramenta que parecia um picador de gelo no crânio. E no início era um picador de gelo mesmo. Através dos olhos, os médicos introduziram um instrumento, martelaram um osso para chegar ao cérebro. Foi assim que combatiam a esquizofrenia, ou algo do tipo. Os médicos acreditavam que eliminariam um componente emocional da doença de uma pessoa. Mas toda a operação foi realizada quase cegamente. E, de fato, o cirurgião destruía não apenas as áreas do cérebro afetadas, mas também uma parte significativa do tecido cerebral próximo. Não se sabe se realmente a Evita passou pela lobotomia, mas o cientista da Universidade de Yale, Nijeson, nativo da Argentina, apresentou uma teoria que ela foi deliberadamente forçada a aceitar a lobotomia. Existe um artigo grande sobre isso na BBC. O cientista acha que essa operação foi uma tentativa desesperada do marido Perón de conter seu comportamento, que estava se tornando cada vez mais perigoso. Um ano antes de morrer, Evita estava cada vez mais impulsiva. Sua retórica se tornava cada vez mais provocativa. Ela atacava especialmente aqueles que ousavam discordar dela. A cirurgia, de acordo com Nijeson, da Universidade de Yale, proporcionou uma excelente oportunidade para acalmar Evita e evitar uma guerra civil, além de tentar atenuar sua resposta à dor do câncer, diz o neurocirurgião Nijeson. Essas suspeitas de conspiração contra Evita foram divulgadas pela primeira vez há apenas 12 anos, e ainda não há investigações independentes que confirmem essa teoria. Mas no fim, a Evita morre. O país declarou luto, multidões no centro da cidade, todos chocados. Alguns tentam cortar os pulsos do lado do caixão, ao mesmo tempo acontece uma reversão completa na política. Perón é derrubado e tudo o que é ligado a ele é declarado hostil. Perón foge para a Europa e o novo governo planeja enterrar a Evita secretamente, em um lugar desconhecido. Mas o amor das pessoas não passa tão rápido. A pessoa encarregada disso se recusa a cumprir a ordem. Ele rouba o corpo e o esconde. Atenção, em um armário, em seu escritório, e depois, com documentos falsos, o corpo é levado para a Itália e enterrado sob um nome falso. Mas o caixão também é roubado de lá. Os seguidores de Perón levam o corpo para a Espanha, onde se esconde depois de fugir. Perón se casa pela segunda vez e depois volta para sua terra e se torna presidente da Argentina novamente. Mas seu segundo mandato termina rapidamente, apenas um ano. Depois disso, ele morre de isquemia cardíaca. Sua nova esposa tenta imitar a famosa Evita e até mesmo tenta tomar o poder em suas mãos. Mas em um país onde tantas vezes os militares realizaram golpes, uma mão tão fraca agora dificilmente é possível. Então, no ano de 76, a junta militar, liderada por Jorge Videla, toma o poder. Lembre-se desse nome terrível. E é aí que ele começa a limpeza sangrenta em todo o país. Jorge Videla cria esquadrões da morte. Pequenos grupos de seus subordinados começam a deter todos que pensam e agem contra ele. Há uma censura severa no país. Todos os jornais da oposição estão fechados. Todos os sindicatos foram liquidados. A Ford Falcons verdes nas ruas. São carros simbólicos. Na União Soviética, durante o terror stalinista, tinha carros pretos e aqui as pessoas eram levadas pelos Falcons verdes. Aliás, o nome do carro coincide com o nome do mais feroz chefe da polícia da Argentina, que está enterrado na Recoleta. 340 campos de concentração foram abertos no país. E isso é nos anos 70, quando o mundo inteiro já viu os horrores do Holocausto, quando já está começando a ser esclarecido o que acontecia nos gulags stalinistas da Rússia soviética. Videla consegue esconder bem seus campos de concentração. Eles trabalham sob o nome de escolas militares ou centros de treinamento de soldados. Às vezes, até mesmo os moradores da casa vizinha não sabem o que está acontecendo atrás da parede. Os prisioneiros são jogados em pequenas celas superlotadas, de onde são levados para interrogatório. Outra maneira de sair da prisão é pelo ar. Dezenas de pessoas são carregadas a bordo de aviões e helicópteros que voam sobre o mar ou o rio. Então colocam um saco na cabeça deles e jogam para baixo. Apenas em 2 anos, de 77
77 a 78, foram realizados 200 voos desses. O governo de Videla era caracterizado por um incrível nível de cinismo. Quando perguntavam aos chefes sobre os homens desaparecidos, eles falavam que eles provavelmente tenham viajado para o exterior e simplesmente não tenham avisado os parentes. Estranho. Mas o auge da hipocrisia é a atitude em relação às mulheres grávidas. Jorge Videla colaborava ativamente com a igreja e os sacerdotes proibiram de matar mulheres grávidas. Sabe o que ele inventou? Esperava até que dessem à luz e atirava nelas. E as crianças foram dadas aos oficiais e àqueles que apoiavam o regime. Em apenas 7 anos de terror, mais de 10 mil pessoas foram mortas, 30 mil desaparecidos. E são aquelas 30 mil razões que levam os argentinos às ruas todos os anos. Nossos lugares de memória das vítimas da repressão política às vezes são pequenos e imperceptíveis, embora o número de vítimas seja incomparavelmente maior. E esse é um lugar de memória na Argentina. É um complexo enorme, que, de acordo com a ideia dos arquitetos, simboliza as feridas dos parentes, daqueles que perderam seus entes queridos nessas repressões políticas. Este memorial é chamado de Memória das Vítimas do Terror Político do Estado. Pessoal, no meu canal vocês vão encontrar muitos vídeos interessantes. Acessem meu canal e aproveitem. Então estou passando pelas paredes e tem muitos nomes, tá vendo? Alguém morreu aos 22 anos. Aos 21, aos 19 anos, olhem. Aqui alguém trouxe uma rosa viva, literalmente deixada hoje. Não vou tocar. É uma memória pessoal. Aqui vem familiares, amigos, muita gente, uma parede enorme, infinita. Há mais uma parede, mais algumas paredes. Neste monumento, vamos nos encontrar com a família de um dos mortos naquele momento terrível. O homem se chamava Héctor e só é culpado de distribuir panfletos contra o governo. Tudo o que eles faziam foi propaganda política impressa. Não foi uma luta armada, não foi. Eles resistiam por meio das palavras. O Dário não se lembra desses acontecimentos. Ele tinha apenas 3 anos de idade. Mas sua mãe, a esposa de Héctor, nunca vai esquecer dessa sensação de horror e desespero em que todo o país viveu por 7 anos. Me lembro que ele foi para o trabalho e as últimas palavras foram o Dário. Que se comporte bem. Disse que ele lhe traria doces quando chegasse em casa à noite. Fui trabalhar e nunca mais o vi. Mais tarde, ligaram para a tele, do trabalho. Falaram que Héctor sofreu um acidente. Só que não era verdade. O homem foi levado em plena luz do dia pelos esquadrões da morte de Jorge Videla. É claro que nunca tivemos informações oficiais. Eles não nos deram detalhes. E esperamos receber os restos mortais dele em algum momento, se forem encontrados. Um dos colegas mais tarde disse que Héctor foi colocado em um Ford Falcone verde, levado para um dos campos de concentração secretos, e de lá enviado para o voo da morte. Jogavam as pessoas no rio. Colocavam em um avião ou helicóptero. Iam até a parte mais larga do rio e jogavam para baixo. Antes disso, eram sedados, drogados para que primeiro eles não pudessem sair. E, além disso, alguns prisioneiros puxavam seus carcereiros. Então, para evitar que isso acontecesse, eles os drogavam e depois jogavam para baixo. O neto de Héctor, Frank, tem uma tatuagem com o nome do avô no braço. E também uma camiseta que diz "Nunca mais". Ele é um jovem. Todo esse terror foi há muito tempo, mas é importante para ele guardar na memória o que aconteceu para que tudo isso nunca mais aconteça. No total, são vários hectares aqui. E o mais interessante é que há um aeroporto militar mesmo ao lado, que agora está em operação. E apesar disso, eles fizeram este enorme memorial ao lado do aeroporto militar em operação. E como foi dito, foi colocado aqui para cravar na bela paisagem de Buenos Aires. Assim como a dor cravava nos corações daqueles que perderam seus entes queridos, parentes, maridos, filhos, filhas neste terrível e horrível terror político. E sabe, eu realmente admiro muito
Bem, pois realmente é preciso ter muita força, muita coragem para assumir tudo isso, para guardar e levar a memória daqueles terríveis acontecimentos, para que todos se lembrem para sempre de que não se pode fazer essas coisas, que não se pode simplesmente matar, exterminar, aniquilar os que pensam de outra forma. Не просто там убивать, устранять и так далее. Нельзя. Um fato muito demonstrativo de como a administração da junta militar terminou. Até o ano de 82, milhares de inocentes já haviam sido mortos. Toda a oposição foi esmagada, mas a luta contra os inimigos internos não resolveu os problemas econômicos. Então os militares decidiram que, para que as pessoas não lhes façam reivindicações, é necessário encontrar um inimigo externo e organizar uma guerra, enviar tropas aqui para as Ilhas Maldivas, um pedaço de terra muito perto da Argentina que estava sob o domínio do Império Britânico. Os argentinos não gostam disso há muito tempo, mas as autoridades decidiram agir agora. Tipo, vamos desembarcar rapidinho, capturar tudo, elevar o espírito patriótico da população. Mas não funcionou. No comando da Inglaterra estava a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, que assim que soube do ataque, enviou um grupo poderoso para lá. E em 10 semanas expulsou os argentinos das ilhas. E isso custou à junta, que governou por 7 anos seus cargos. Os líderes do país foram forçados a realizar eleições justas, que eles certamente perderam. E depois foram acusados e levaram condenações de 30 e 50 anos de prisão. O pior é que nem todos foram punidos. Um dos últimos decretos da junta militar foi a Lei da Anistia, que isentava militares e policiais de qualquer punição por crimes que cometiam durante a Guerra Suja. Então, depois que os chefes foram punidos, os executores continuaram a viver tranquilamente em bairros muito prestigiados de Buenos Aires. Esse é provavelmente o bairro mais rico e luxuoso de Buenos Aires. Essas são grandes mansões privadas. Tem muitas embaixadas. E aqui você realmente se encontra em outro mundo. Olhem para este edifício. É uma das mansões em que as pessoas vivem. Lá, cada um destes pátios, destes edifícios, é cercado por cercas grandes. Aqui tem empregadas, porteiros que abrem portas para as pessoas, para os hóspedes, para os residentes, concierges pessoais. Decoração sofisticada, tudo é tão caro, rico, aconchegante, bonito, muito bonito. O nível de segurança é alto. Arame em cada cerca alta. Não é arame farpado, é energizada. Em quase todos os postes há placas dizendo que a área é monitorada pela polícia. As câmeras aqui controlam cada metro quadrado da rua. E a polícia reage imediatamente. A gente filmou uns 5 minutos. Apareceu um policial e começou a fazer perguntas. É aqui que ainda vivem as pessoas que não condenam a guerra suja. Eles usam joias, usam brincos, sei lá, relógios Rolex. Esta área é segura. É considerada uma zona privilegiada. Esta área em que os habitantes locais... Se você perguntar como era quando havia terror e ditadores no poder nos anos 70, eles dirão, tinha ordem. Bem, essas famílias ricas, ou seja, que nunca tinham problemas financeiros e agora se queixam muito, dizendo: agora a situação no país com esses socialistas, peronistas que estão no poder é uma bagunça total. Eles dizem, tinha ordem no país. Quando os militares simplesmente jogavam esses socialistas e comunistas no rio do avião. No entanto, as pessoas não deixam aristocratas e políticos ficarem tranquila e silenciosamente atrás de suas cercas. Comícios e procissões aqui acontecem todos os fins de semana e por qualquer motivo. Por exemplo, cortar a energia, por que ficar em casa? Vamos fazer uma manifestação. As pessoas saem de casa, por exemplo, não tem luz algumas horas, não tem água, não tem eletricidade em casa. Elevadores não funcionam. É um problema. As pessoas não ficam em casa. Eles saem com panelas, bloqueiam a rua, ficam lá batendo e ninguém os expulsa. A polícia chegou e os protege. E eles simplesmente dizem, vai, acende a luz. Na Argentina tem o culto absoluto das manifestações. As pessoas fazem manifestações por qualquer motivo.
Agora tem uma manifestação dizendo que seus salários não são altos o suficiente. Aqui está uma menina com um cartaz que diz que para viver tranquilamente na Argentina é preciso ganhar 177 mil pesos, o que é cerca de $500. Dizem que não recebem tanto. Outro pôster diz que os ricos devem pagar pela crise. Eva Perón, junto com o marido e o Che Guevara, ainda estão nas bandeiras dos manifestantes argentinos. Aqui está uma faixa com a inscrição: descamisados. É assim que se chama na Argentina a classe operária e os camponeses. Livre ou morto, mas não escravo. Apesar dos slogans altos, este protesto parece mais com um feriado ou um piquenique. Uns manifestantes descansando no gramado, outros fazendo erva mate tradicional. Uma das dezenas de jovens também ficaram cansados de ficar em pé e sentaram no asfalto. Aqui mesmo fazem cachorro-quente. Olha o tamanho da salsicha. Vi uma bandeira lá no fundo. Aqui vendem água e refrigerante para os manifestantes. Tem gente cheia de calor que continua se manifestando dentro do chafariz. Há crianças saltando. Eles não têm medo de levar crianças para comícios, porque a grande maioria desses protestos é pacífica. É claro que, quando os comícios acontecem toda semana e por qualquer motivo, é lógico que começam a pensar que não resolvem nada. As pessoas se reuniram, gritaram e foram embora. Mas isso é um equívoco. E quando olho para este rio de pessoas, é como se uma barragem tivesse rompido, um rio de pessoas, jorrando entre estes edifícios altos e bonitos. Quando eu vejo por que vocês argentinos saem à rua neste dia, para ser honesto, eu quero ser argentino por um momento. Quero pelo menos aprender com vocês, quero que meu povo, meu país, outros países aprendam isso. Porque é a memória do dia em que começou o terror político, em que começaram a exterminar, a matar pessoas, em que começaram as represálias políticas, a repressão política, em que começaram a calar a boca da mídia livre. Политические расправы, политические репрессии, когда начали затыкать рты свободным медиа. Vocês, argentinos, carregaram essa memória ao longo dos anos. E o fato de que é um feriado nacional, quando todos saem e se lembram desse dia, eu simplesmente admiro muito. Porque acho que é a coisa mais importante que você pode fazer para evitar tais erros no futuro. É a única maneira de levar essa memória trazendo-a, lembrando-a, para evitar tais erros no futuro. E eu admiro isso em vocês, argentinos. Juro, e há um monumento à repressão política em Buenos Aires. E tem palavras interessantes ditas sobre ele. Está dizendo que este monumento nunca curará nenhuma migalha das feridas que foram causadas durante a repressão política. Mas talvez, quando eu olho para isso, possa realmente ajudar a prevenir novas feridas no futuro. Pessoal, se gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo.